Fala pessoal, eu sou a Camila e essa é a websérie Papo de Adulto. Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre as 5 fases freudianas. Freud vai se debruçar por um longo período sobre a psicossexualidade das crianças e adolescentes. Vai observar várias crianças e adolescentes. E por que ele vai escolher crianças e adolescentes? Porque a fase adulta, né, quando uma pessoa, que é uma criancinha, vira uma pessoa adulta, o adulto representa o impacto que ele vai gerar na sociedade. Ele já está apto, né, a começar a gerar impactos nas sociedades. E é isso que a gente tem que começar a se preocupar. Que tipo de pessoas, que tipos de adultos nós estamos formando para gerar esses impactos sociais. Então ele vai se debruçar sobre isso e ele vai elencar essas 5 fases. A primeira fase é a fase oral, é desde o nascimento até os 18 meses de vida. E simplesmente é uma fase da satisfação, né? Quando a criança, né, é amamentada, né, tem esse contato com a mãe, o primeiro contato começa a desenvolver esse primeiro amor, né, pela mãe, que vai lhe trazer não só o aconchego, mas sim o alimento, né? Vai trazer o alimento, vai sanar a sede, vai satisfazer a sede da criança. E eles vão ter a criança e a mãe vão ter esse longo contato, né, no comecinho da vida desse bebê. E depois nós temos a fase anal. A fase anal ela vai permear desde esse primeiro ano de vida até os 3. E ela basicamente é o controle do esfíncter, né? O que é um esfíncter? É uma estrutura orbicular sobre os orifícios e permite a gente ser uma contração muscular voluntária. A gente tem vários esfíncteres pelo corpo. Dá um exemplo, o esfíncter do esôfago. Ele é involuntário, a gente não controla o movimento dele. Quando a gente come, engole alguma coisa, a gente não fica aqui trancando e fechando para a comida descer. Não, porque ele é involuntário. Mas a gente tem, né, esfíncteres que são voluntários, como o anal, né? Que é o famoso, vulgarmente chamado de trancar ou não o cocô, certo? Isso vai gerar uma satisfação muito grande para a criança. Então vai ser o segundo sentido de prazer para esta criança. Depois nós temos a fase fálica. A fase fálica ela é bem compridinha. Ela vai permear entre os 3, 4 anos dessa criança e vai chegar até os 6, 7, 8 anos dessa criança. E o que vai acontecer? É quando a criança descobre o prazer genital. Sim, crianças se estimulam. A gente vai ter que começar a superar isso, que crianças se estimulam. E em vez de a gente começar a repreender e falar que isso é errado, como eu falo sobre o corpo e o toque, falar, não, criança, não faça isso é um absurdo, você não pode fazer isso. E no futuro, né, quando essa criancinha se tornar uma pessoa adulta, vai gerar o quê? Um adulto frustrado, né? Reprimido, né, oprimido conforme suas expressões, porque nessa fase foi coibido de realizar esse tipo de estimulação. Ai, mas como assim uma criança não pode se estimular? Sim, ela pode, ela deve, porque esse tipo de prazer, o Freud vai identificar como um prazer egoísta. Como assim egoísta? É um prazer que é só da criança. É um momento da criança com ela mesma. É um prazer que a criança descobre e estimula, porque isso lhe traz o quê? Prazer. E a gente busca o que na vida? Prazer, se sentir satisfeito. Então, o prazer da criança não pode mais ser maliciado pela visão adulta. A gente tem que parar de maliciar e de sexualizar, de sensualizar esse estímulo infantil. Porque a proposta da criança que ela se estimula não é atrair uma pessoa, muito menos atrair um adulto, pelo menos não deveria. É apenas um prazer dela própria. É um prazer particular, a criança merece ter privacidade, a criança merece se desenvolver, porque a gente tem que parar de trazer aquela cultura do patriarcado que diz que mulheres são inferiores e que crianças não possuem sexo. Crianças não possuem expressões, crianças não entendem isso. Mas a gente que é adulta, a gente lembra da nossa infância, a gente entende as coisas que aconteciam. A gente sabe muito bem, tem uma memória muito boa, conforme nossos traumas, que eu acredito que todas as pessoas passaram, não vou dizer a maioria, todas as pessoas já passaram por violações, né? Não digo uma violação hedionda, mas violações. E a gente entendia, a gente sabia o que estava acontecendo. A gente só não compreendia
de fato porque ninguém explicava. Então chegou o momento de começar a explicar para nossas gerações serem fortuitas, com prazer. A gente parar de destinar o nosso prazer como discernimento para as próximas pessoas que a gente for se relacionar, em qualquer maneira e tipo de relação. Mas então nessa fase fálica, a criança vai se estimular e descobrir que ela tem uma genitália e que ela descobre prazeres nessa genitália. Mas Freud vai trazer uma questão sobre a inveja do pênis. O que é a inveja do pênis? Freud vai contestar que mulheres possuem inveja com relação ao pênis, porque ele não reconhece o prazer da mulher, ele não consegue atribuir mulher com prazer. Mulher ela é apenas geradora e procriadora. Então ele vai compreender que a relação de pai e filha só existe essa forte relação porque a menina tem inveja do pênis. Assim como quando ela se tornar uma mulher adulta, ela vai ficar grávida, enfim, vai querer gerar alguma criança e aí ela vai querer muito ter um filho homem, justamente por conta dessa inveja. Obviamente é uma questão que ela é completamente sem cabimento nenhum, já é desmoralizada por vários tipos de propostas da psicologia, mas é importante elencar toda essa questão que ele vai estar trazendo conforme essas 5 fases, certo? Agora a gente vai para a nossa quarta fase, que é a fase de latência, que é quando a gente encontra a criança no período da, digamos como fosse a pré-adolescência, ali beirando os seus 10, 11 anos de idade, que ela interrompe esse estímulo. Ela começa a buscar outros tipos de relações. Por que ela busca outros tipos de relação? Porque essa fase da criança de 10 a 11 anos, ela já vai começar a ser integrada, né? Vai começar a ter essa inserção social conforme as regras sociais. Quais são as regras sociais? As regras sociais são basicamente os valores. A gente tem um contexto cognitivo, que são as percepções da criança. A gente tem um contexto familiar, que são as questões de crenças e valores. A gente tem o contexto histórico-social, quando ela vai começar a receber informações. Então a gente chega nesse período de latência que a criança para com esses estímulos e se encarrega a compreender as regras sociais que são ser postas a ela. E a última fase é a fase da puberdade, né? Que é a fase quando a gente encontra a adolescência e agora a gente vai unir tudo que a gente aprendeu nas fases anteriores, que é a forma de se expressar, né? Isso vai refletir muito nessa fase, na fase fálica. Se a criança não sofreu os tipos de opressões que a gente, enfim, de falar que ela não pode fazer isso e aquilo, que aquela estimulação é errada, isso vai refletir nesta fase. Então ela vai começar a agregar o que ela entende de prazer, vai agregar o que ela entende de regras sociais e vai começar a acionar a atração sexual. Então, ciclos de amizades vão ser ciclos de encontro de namoro, enfim, vai começar a gostar, se apaixonar por outras pessoas e vice-versa, vão começar a mostrar interesse nessa fase da adolescência, vai começar a se ter uma troca e aí a gente chega na fase dos posicionamentos deste adolescente. Certo, pessoal? Então a gente fica por aqui. Essas são as 5 fases freudianas. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês me acompanhem nos próximos episódios. Lembrando que aí na descrição do vídeo a gente tem um textinho base e vocês podem discorrer mais aprofundadamente sobre essas 5 fases. Certo? Até!